Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 17 de janeiro, terça-feira, celebramos a memória de Santo Antão Abade. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, Jesus estava caminhando, estava passando por alguns campos de trigo num dia de sábado. E então seus discípulos resolveram colher algumas espigas ali para poderem se alimentar. Só que os fariseus, vendo a atitude dos discípulos de Jesus, questionaram. Olha o que eles dizem. Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Para os judeus da época, o dia de sábado ele era sagrado e ele tinha algumas regras que não podiam ser deixadas para trás, que não podiam ser quebradas. E uma delas era essa questão do trabalho, da colheita, que não podia ser feita no dia de sábado. Então Jesus, como sempre, ele mostra a que ele veio. O que ele veio fazer aqui? Jesus veio mostrar aos fariseus e a todos nós que ele veio nos libertar dessas leis que vão contra a vida, que não estavam a favor da vida. Por quê? O fato de não fazer nada no dia de sábado, ele não favorecia a vida, era apenas um ritualismo daquela época. E Jesus então responde, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Então ele dá o exemplo também de Davi. Jesus mostra aqui que tudo aquilo que vai em favor da vida, nenhuma lei pode nos puxar para trás. Nós, como cristãos, precisamos defender a vida, precisamos defender o outro, precisamos defender, aqui nesse caso, por conta da alimentação, era necessário que aquelas pessoas se alimentassem, ou apenas por um rigorosismo da época, um ritualismo da época, eles iam passar fome. Isso não tem sentido. E Jesus Cristo, ele resume toda essa passagem, aqui no versículo, que fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Da mesma forma, a lei.
A lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. A lei foi feita para nos libertar e não para nos aprisionar, né? A lei foi feita para que nós tivéssemos uma boa convivência entre nós. E aqueles que se apartavam disso, né, no nosso caso, aqueles que se deixam levar, né, como fora da lei, aí sim, né, devem ser punidos. Mas a lei ela serve para nos libertar, para trazer conforto ao homem e não aprisioná-lo, né? Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. A lei precisa favorecer a vida e não oprimi-la. Então, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo de ritualístico, né, que não tem um sentido verdadeiro no amor, nós precisamos abolir da nossa vida, né? Que é o caso da lei também. Se, por exemplo, no Brasil for aprovada alguma lei que não favoreça a vida, que não favoreça a defesa da vida, nós precisamos lutar contra, né? Um exemplo, se for aprovada a lei do aborto, nós como cristãos, nós precisamos lutar contra essa lei, né? E não realizá-la. Esse é um exemplo, né? Existem vários outros. Então Jesus nos ensina no evangelho de hoje a pautar as nossas ações em defesa da vida, e não apenas de um ritual, e não apenas de um modo de fazer, mas colocar, né, como nos fala os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o evangelho de hoje, como sempre, né, é pautado no amor, é pautado na confiança em Deus, é pautado nesse amor para com os irmãos. Então, meus irmãos, que nós possamos no dia de hoje, assim como Santo Antão, nos pautar no amor a Deus e no amor aos irmãos. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima terça-feira a todos. Paz e bem. Santo Antão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.